O Amaterasu é, sem dúvidas, um dos jutsus mais insanos de Naruto, mas infelizmente essa é uma das muitas técnicas que acabaram sendo nerfadas dentro da obra. A princípio, tínhamos o Amaterasu como uma técnica hit kill, uma vez que o alvo acertado era derrotado na mesma hora, mas isso acabou mudando pouco a pouco durante a história de Naruto. Mas será que existe algum sentido por trás disso? Será que o Amaterasu é realmente tudo isso? Ou os fãs superestimam esse jutsu? Nesse vídeo vamos explorar o real potencial do Amaterasu e se essa técnica realmente é superestimada ou não. Então se você tá curioso, fica até o final e bora trocar uma ideia sobre esse tema. A princípio, no início de Naruto clássico, vimos que o Amaterasu era uma técnica exclusiva do Mangekyo Sharingan de Itachi. E faz todo sentido parando para pensar, já que as chamas negras representam destruição total e a aniquilação completa. E foi exatamente isso que o Itachi fez com seu próprio clã. E se você para analisar, você percebe que a maioria das técnicas do Itachi faz alusão sobre quem ele realmente é. Uma das cenas mais impactantes dentro da obra acontece quando o Jiraiya acaba encurralando tanto o Itachi e o Kisame. Consequentemente, Itachi se viu obrigado a utilizar o seu Amaterasu. E o que realmente impressiona vem logo depois. Com uma velocidade impressionante, Itachi utiliza o seu Amaterasu e faz um rombo gigantesco no estômago do sapo. Jiraiya em seguida acaba impressionando todos nós telespectadores, uma vez que ele afirma que aquelas chamas tinham a capacidade de queimar até mesmo o estômago do sapo, que tinha o poder de cuspir até mesmo fogo. Existem outros momentos, como por exemplo em Naruto Shippuden, que o Itachi volta a utilizar o Amaterasu, mas sabemos que pela fala do próprio Tobirama, o Amaterasu e o Kagutsuchi não é uma técnica exclusiva do Itachi. E consequentemente vimos que o próprio Sasuke acabou herdando esse poder. Ele não só recebe as chamas, mas também ganha a habilidade de controlá-las. Isso reflete totalmente o caminho dele. O Sasuke carrega o ódio dos Uchihas e o rancor contra Konoha pelo que eles fizeram com seu irmão Itachi. Segundo o próprio Databook, o Amaterasu possui uma temperatura tão elevada que chega a se equiparar com o próprio Sol. Claramente sabemos que isso é uma hipérbole, mas isso não muda o fato de que o Amaterasu tem a capacidade de queimar até mesmo o próprio fogo. A princípio, a obra dá a entender que essas chamas são praticamente imparáveis, mas sabemos que isso não é verdade. A ideia que deveria ficar fixada na mente dos fãs é que sim, essa técnica é muito poderosa e extremamente difícil de se lidar, mas esse não é um jutsu no qual você o utiliza e acaba derrotando o seu oponente de forma praticamente instantânea. Não é assim que funciona. Mas será que o poderosíssimo Amaterasu realmente sofreu algum nerf? Quando Itachi é encurralado pelo Jiraiya, ele menciona que realmente precisou usar o Amaterasu para escapar. E é aí que a gente descobre o nome dessa técnica insana. Mas o mais impressionante é que Jiraiya, um dos ninjas mais experientes da série, precisou preparar um jutsu especial de selamento para conter essas chamas. Ou seja, já dava pra ver que o Amaterasu era um negócio sério. E aí a gente parte pra Naruto Shippuden, onde a gente vê o Amaterasu em ação novamente, dessa vez em Itachi contra Sasuke. E mano, fala sério, essa foi a melhor representação do quão absurdo esse jutsu é. Primeiro, Itachi usa o seu poderoso Amaterasu para consumir as chamas do Sasuke. E sim, essa técnica literalmente queima o próprio fogo. Isso só reforça a ideia de que nada poderia resistir a essas chamas negras. Depois, ele usa o Amaterasu contra o corpo do próprio Sasuke. E o único motivo do Sasuke escapar é porque ele utilizou o jutsu de substituição do próprio Orochimaru. Mas aí você para observar o que acontece em volta. As chamas negras começam a devorar todo o esconderijo dos Uchihas inteiro. O que dá para se analisar de fato sobre essa técnica é que, uma vez que você esteja parado, realmente você se torna um alvo fácil. Mas quando você possui uma grande capacidade de antecipação e uma velocidade considerável, e claro, tudo isso somado ao conhecimento do jutsu como o Sasuke possuía, é possível sim evitar ataques fatais. Algum tempo depois de confrontar Itachi, Sasuke acaba despertando o Amaterasu e o Kagutsuchi, onde ele utiliza essa técnica contra o próprio Oito Caudas. E mano, aquilo ali foi um massacre. O segundo biju mais forte foi completamente aniquilado com um único golpe, e isso parecia um destino perfeito pro Amaterasu.
uma técnica absoluta e tão poderosa que poderia destruir até mesmo um dos seres mais poderosos do universo ninja com um ataque único. Mas aí notamos que o Amaterasu possui sim uma fraqueza, visto que ela foi demonstrada na própria luta do Itachi contra o Sasuke, quando o Sasuke escapa dessa técnica, visto que o próprio Killer Bee utiliza praticamente o mesmo método para enganar o próprio Sasuke. Então será que o Amaterasu realmente foi nerfado? Ou essa técnica é um pouco superestimada? A obra de Naruto é tão interessante e completa que a gente vê que quando o nível dos personagens vai elevando, é fácil observar que algumas técnicas também vão ficando para trás. Por exemplo, na reunião dos 5 Kages, o Sasuke acaba utilizando o Amaterasu de forma genial, onde ele transforma as chamas no escudo, forçando o quarto Raikage ao atacar e se queimar no processo. E detalhe, isso funciona. O Raikage acaba perdendo um braço por causa disso. Mas antes disso acontecer, vimos que o Amaterasu acabou sendo derrotado mais uma vez, mesmo diante de um dos ninjas mais perigosos e letais da obra, que possuía o Mangekyou Sharingan, e até mesmo o Amaterasu, o Raikage, que tinha o conhecimento de que o Sasuke possuía uma técnica tão letal. Ele espera até o último momento. Sasuke lança o seu Amaterasu, mas ele evita no último momento. Naquele momento ficou claro que ninjas do nível do Raikage também conseguiriam sim evitar o Amaterasu com grande maestria, claro, desde que possuíssem uma velocidade tão elevada quanto a dele. Só que aí a gente começa a notar algo estranho quando o Raikage acaba perdendo um de seus braços, porque um tempo atrás o Amaterasu consumia tudo em segundos. No começo da série, quando Itachi utilizou esse jutsu contra o estômago do sapo do Monte Myoboku, as chamas atravessaram o estômago, que era considerado quase indestrutível, de forma quase instantânea. Não só isso, como o seu jutsu também explodiu a parede daquele hotel em questão de instantes. E aqui, não dá pra negar que o poder destrutivo do Amaterasu realmente foi nerfado. Tudo bem que você lançar o Amaterasu é totalmente diferente de você tocar nas chamas, como o próprio Raikage fez, mas mesmo sobre a influência das chamas negras, o seu braço não foi consumido rápido como o estômago do sapo realmente foi. Isso também acontece em outros momentos dentro da obra. Quando o Sasuke usa o Amaterasu contra um samurai, demora uma eternidade para as chamas consumir aquela armadura, tanto é que deu tempo até mesmo para o Kankuro e a Temari chegarem a tempo para salvar aquele samurai, onde eles acabam tirando sua armadura e ele definitivamente sai ileso. Ou seja, o Amaterasu, que antes era uma técnica imparável, agora virou algo bem menos ameaçador. Pelo que foi apresentado em Naruto clássico, se o Amaterasu tivesse mantido a mesma potência, aquele samurai jamais sobreviveria. Porque se você compara o uso do Sasuke, que foi mencionado como um uso superior ao do próprio Itachi, que atravessou o estômago do sapo de Jiraiya, na lógica, sua técnica deveria extinguir aquele samurai quase que instantaneamente. Mas não é isso que acontece. E um dos momentos que acaba comprovando que o Amaterasu sim sofreu algum tipo de nerf acontece na batalha em que o Sasuke faz contra o Gaara. Naquele momento ele decide testar as habilidades do Kazekage, onde ele utiliza o seu Kagutsuchi e lança suas chamas negras meio que à distância. Sabemos que o Sasuke não estava para brincadeira naquele momento, então por que não utilizar o Amaterasu direto no corpo do Gaara? Tudo bem que ele possuía sua armadura de areia, mas o Sasuke poderia obliterar mesmo sua armadura de areia utilizando o Kagutsuchi quando o Amaterasu já estivesse sobre o seu corpo, o que consequentemente também acabaria infligindo danos sim ao corpo do próprio Gaara. E com base nisso, sabemos que o Amaterasu não funciona como antes, já que o próprio autor acaba meio que nerfando essa habilidade. Claro que eu não acredito de forma alguma que essa técnica poderia acabar com qualquer inimigo e com um só olhar. Na prática, sabemos que toda técnica possui sim uma fraqueza, e isso inclui o próprio Amaterasu. Mas uma vez que você não possui uma velocidade tão grande quanto a do Raikage, uma percepção muito elevada ou conhecimento sobre esse jutsu, você simplesmente barrar essa técnica como o Gaara fez, cara, não faz o menor sentido. E esse problema fica ainda mais evidente quando Sasuke obtém o seu Mangekyou Sharingan eterno. Esse novo poder significa que ele pode usar o Amaterasu à vontade, sem se preocupar com a cegueira, mas, curiosamente, ele praticamente para de usá-lo. E quando ele decide usar o Amaterasu, ele utiliza de uma forma totalmente diferente. Você pode observar que diversas vezes, diante do próprio Kabuto, o Sasuke não utiliza o seu Amaterasu contra ele,
mesmo possuindo um controle superior ao próprio Itachi sobre essas chamas tão poderosas e extremamente letais. Tudo bem que o Sasuke não podia finalizar com o Kabuto, senão o Edo Tensei não seria desfeito, mas aí você acaba se lembrando que o Sasuke também pode controlar as chamas do Amaterasu com seu Kagutsuchi, então sim, ele poderia acertar o Kabuto em cheio apenas para nocauteá-lo. Mas da mesma forma que o Amaterasu também é nerfado, ele é superestimado, porque alguns fãs acabam acreditando que o Sasuke poderia ter derrotado Naruto no final da Quarta Grande Guerra Ninja, utilizando essa técnica, e cara, ele não poderia. Essa cena no anime é totalmente diferente do que é apresentado no mangá. Quando o Sasuke utiliza o seu Amaterasu, o Naruto já está com sua armadura de chakra completamente cobrindo todo o seu corpo. Essa armadura era tão resistente que era capaz de resistir até mesmo o cataclisma do Jubi, então não seria um mero Amaterasu que acabaria com aquela armadura. Mas não dá pra negar que o maior problema nesse ponto da história é que de fato o Amaterasu tinha sido sim completamente nerfado. Houve várias situações em que o Sasuke poderia ter mudado o rumo da batalha se tivesse usado o Amaterasu corretamente. Por exemplo, quando Obito, sob o controle do Zetsu Negro, estava prestes a se tornar Jinchuriki do 10 Caudas, o Sasuke, que estava ali sendo um dos mais próximos dele, ele chega e tenta impedi-lo, lançando uma flecha de Amaterasu, mas Obito acaba se defendendo, utilizando as estacas criadas pelo Rinnegan. Mas é aí que tá, porque o Sasuke parou por aí? Porque ele não pressionou o Obito com mais ataques de Amaterasu? Se ele tivesse cercado o Obito com suas chamas negras, ele provavelmente teria assim interrompido o processo para que ele se tornasse Jinchuriki do Jubi. Em vez disso, ele parte simplesmente para um ataque direto com o Chidori, o que não faz o menor sentido, considerando o potencial destrutivo do Amaterasu. E você pode até argumentar, pô nação, as flechas que o Susanoo utilizam são extremamente rápidas, já que Danzo foi repetidamente derrotado por elas, e Kakashi, que era extremamente rápido, precisou utilizar o Kamui para se defender. Cara, mas ainda assim, os inimigos podem vê-las chegando, o que não acontece com o Amaterasu convencional. Os únicos personagens que realmente derrotaram o Amaterasu de forma legítima foram Raikage, Naruto, a Kaguya e até mesmo o próprio Madara. Todos os outros usaram alguma habilidade especial para se livrar das chamas, seja as absorvendo, bloqueando-as com escudo ou as neutralizando com técnicas absurdas, como Obito faz utilizando as Gudoudamas. Isso só reforça o fato de que o Sasuke deveria ter confiado mais no Amaterasu puro, ao invés de tentar usá-lo de formas alternativas e ineficazes. Mas claro que sabemos que o real motivo para isso não acontecer é meio que óbvio: o equilíbrio narrativo. Se o Sasuke usasse o Amaterasu da forma mais ideal possível, ele se tornaria excessivamente poderoso. No fim, sabemos que o Amaterasu sofreu sim um nerf brusco, mas por outro lado, existem sim algumas explicações bem óbvias e praticamente explícitas dentro da obra. O que eu acredito de fato é que o seu poder destrutivo foi sim nerfado, mas todo o resto não. Até porque todas as vezes que alguém escapou do Amaterasu fez sim muito sentido e não foi nada exagerado. Mas é claro, se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e confere esses vídeos aqui nos cards finais que eu separei para você. E se você acha que a minha explicação foi boa o suficiente para te convencer, já deixa sua opinião nos comentários, e se você discorda, também já comenta aí do porquê, que eu quero saber. É isso, nação, eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero no próximo vídeo. Fui!